Muito boa noite a todos, queridos. Nós estamos felizes porque estamos iniciando mais uma vez a nossa programação da noite. Temos alegria de conseguir estar aqui com oportunidade, e a oportunidade que nós temos de louvar a Deus, de cantar, de aprender um pouco mais sobre o sacrifício que o nosso Deus, o próprio Senhor Salvador Jesus Cristo, ele fez por cada um de nós, para que nós pudéssemos ser resgatados, e nós temos a alegria de poder louvar a Ele nessa semana, nesse período especial que nós temos e que nós estamos vivendo nesse momento de isolamento, distanciados, aparentemente desconectados uns dos outros, mas emocionalmente e espiritualmente estamos todos reunidos como uma grande família. E é uma alegria nós estarmos aqui para louvar e agradecer pelas bênçãos que Deus tem concedido a cada um de nós. Quero desejar àqueles que estarão participando, aqueles que estarão fazendo seus pedidos, agradecimentos, a toda a nossa comunidade, que nós possamos ter a certeza de que Deus, ele nos abençoa, Deus, ele nos ouve, e Deus pagou o resgate para que eu e você fôssemos restaurados em Cristo. Durante essa semana, nós estamos aprendendo sobre os últimos momentos e a vida de Jesus aqui nessa terra, antes de seu grande sacrifício. Eu quero desejar a cada um dos que estão presentes, aqueles que estão ouvindo também, e aqueles que mais tarde talvez estarão ouvindo e vendo, que você eleve o seu pensamento, eleve o seu coração para você se conectar com Deus. Eu vou convidar você, aqueles que puderem, a reverentemente nós termos uma palavra de oração nesse momento. Vamos fechar nossos olhos e vamos orar a Deus. Maravilhoso Deus, temos mais uma vez a oportunidade, o privilégio de estarmos aqui diante de Ti, através da internet, através das ondas magnéticas dessa transmissão. Nós estamos, Senhor, pregando a mensagem de que muito em breve Jesus vai voltar e vai dar a recompensa justa e fiel a cada um de nós. E nós queremos, Senhor Deus, contribuir com a nossa pregação, com a nossa missão, e como cristãos que levamos esse nome de Cristo, nós possamos realmente cumprir a missão do ide e pregai e levai a todo mundo essa mensagem, a todos os confins da terra, a toda tribo e língua, seja nosso vizinho, seja nosso irmão, seja nossa esposa ou filho, seja quem for, nós possamos testemunhar, nós possamos realmente ser abençoados, mesmo que talvez nós não entendemos, muitas vezes, porque oramos e não percebemos que a vontade de Deus é maior, a mão de Deus é maior do que a nossa. Que Deus possa nos abençoar os pedidos, os agradecimentos e, em especial, essa programação. Que o Teu Santo Espírito venha a ser derramado sobre nós. Que o Teu Santo Espírito venha a ser derramado sobre aquelas pessoas que estão enfermas, aquelas pessoas que estão passando por alguma necessidade. Tu conhece e Tu sabe o que vai dentro do coração de cada um de nós. Pedimos uma bênção especial nesse momento. Oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Nós queremos agora, e eu passo já de pronto, para a nossa querida convidada, a Fabiana, que vai estar nesse momento falando sobre a mensagem dessa noite. A mensagem dessa noite, ela está repleta de informações que são interessantes. Ela vai se apresentar, vai comentar um pouquinho ali de como foi o dia dela hoje, ele vai iniciar para nós a mensagem enquanto eu preparo aqui o slide. Então, enquanto o Mano prepara o slide ali, eu vou dividir com os irmãos um dia feliz, diante de todos os desafios que nós estamos passando, né? Nessa época de pandemia, com gratidão, porque Deus é sempre bom e as mãos dele são grandes, né, Flávio? O poder de Deus é grande, o amor de Deus é grande, e mesmo nas nossas lutas, mesmo nos desafios diários que todos nós temos, diferentes uns dos outros, mas nós temos a certeza de que Deus está perto, de que Deus é um Pai de amor,
que Deus tem compaixão de nós. Se não fosse assim, nós não íamos estar fazendo uma semana inteira relembrando o sacrifício de Jesus por nós na cruz do Calvário. Os momentos que antecederam esse grande sacrifício. Tudo que Jesus viveu, tudo que ele falou, tudo que ele fez, remeteu ao sacrifício, que era o objetivo de Jesus para todos nós, né? Nos dar a salvação. Eu não sei se o Mano já tem em mãos aí os slides, mas eu quero começar. Quero começar a conversar com os irmãos. O tema é restaurados em Cristo. E tem uma receita. Hoje nós temos uma receita especial. Eu gosto de receita. Não sou muito ótima cozinheira, mas eu me considero uma boa cozinheira. Então, assim, vamos pegar essa receita para a nossa vida. E a receita diz como a vitória é conquistada. E começa com uma história. A história de um menininho que, junto com seu pai, foi visitar uma loja de doce. Imagina que sonho, né? Nós estamos vivendo uma época que fala muito disso, né? De doces, de troca de presentes, de compra-venda de doce. E esse menino estava com seu pai numa loja de doces do interior. E o dono da loja, quando os dois estavam saindo da loja, o dono da loja disse assim: ô menino, põe a mão nesse saco de doces aqui, pode pegar uma mão cheia, é de graça para você. E o menininho ficou encabulado, ele não ousou colocar a sua mão naquele pacote de doces, né? E ele ficava olhando assim para o pai dele. Então o dono da loja insistiu: põe a mão, pode pôr a mão no saco de doces e pega uma mão cheia, é de graça. E o menino olhava de novo para o pai dele, né? Encabulado. E então finalmente o pai dele colocou a mão dentro do saco de doces e pegou uma mão cheia. E aí, quando eles estavam indo embora, os dois, o pai e o menino, o pai perguntou, ele ficou intrigado com aquilo, né? E o pai perguntou para o filho: filho, por que o rapaz insistiu, o dono da loja insistiu contigo e você não pegou os doces, você não pôs a mão e não pegou os doces? E aí o menino deu uma resposta surpreendente. O menino disse assim: pai, eu estava esperando que o senhor colocasse a mão lá nos doces, porque eu sei que a tua mão é a maior. A mão de Deus é maior, cabe muito mais doces, não é verdade? E que coisa fantástica quando a gente consegue ter essa visão espiritual de que os meus planos, os meus projetos, eles são bons, eles podem ser minha nossa, aos meus olhos, aos meus próprios olhos, talvez aos olhos das pessoas que estão me vendo, que estão convivendo comigo. Oh, tem sonhos fantásticos, astronômicos, mas a mão de Deus é maior. Os sonhos de Deus são maiores para a nossa vida, né? Então, seguindo depois dessa história, nós vamos nos aprofundar nos momentos finais da história de Jesus, né? Quando nós olhamos... Não, antes ainda temos um outro slide que diz assim: em tempos de angústia e de tristeza, aprenda a colocar tudo nas mãos do Pai, porque as suas mãos são bem maiores do que as nossas. E quando olhamos para os últimos dias da vida de Jesus, nós temos que admitir que esta não foi uma época fácil para ele. Isso já nos dá uma mensagem, né, Flávio? Para cada um de nós individualmente na nossa história de vida, no nosso dia, na nossa semana. Se os momentos de Jesus, que era o dono de todo o universo, criador do céu e da terra, foram momentos difíceis aqui na Terra, por que que nós temos essa falsa sensação de que para nós tem que ser diferente? Que para nós as coisas têm que dar assim tudo certo, que os nossos sonhos sim têm que se realizar e no momento que a gente deseja, eles devem acontecer. E isso nos leva a refletir, né, Flávia, sobre o fato de que a gente deve alinhar mais os nossos pensamentos com os pensamentos de Deus. Os nossos sonhos, os nossos planos, os nossos objetivos, com os sonhos, com os objetivos, com os planos de Deus para a nossa vida. Porque muitas vezes a gente se pergunta: por que não deu certo? Por que não funcionou? Por que não foi agora? Por que não foi comigo? E às vezes tem uma resposta bem simples para isso.
porque eram os meus planos, mas não eram os planos de Deus. E as mãos de Deus são maiores do que as nossas. Continuando então, em companhia dos discípulos, fez o Salvador vagarosamente o caminho para o jardim do Getsêmani. A lua pascual, clara e cheia, brilhava num céu de nuvens. Silenciara a cidade de tantos peregrinos. Jesus estivera conversando animosamente com os discípulos, instruindo-os, mas, ao aproximar-se do Getsêmani, tornou-se estranhamente mudo. Muitas vezes lá estivera para meditar e orar, mas nunca com o coração tão cheio de tristeza como nesta noite de sua agonia. O Espírito de Profecia nos diz que a gente devia gastar mais tempo diariamente meditando sobre o sacrifício de Jesus. Porque assim como diz no livro do profeta Isaías, era sobre ele que estavam os nossos pecados. E por causa das feridas que iam ser feitas em Jesus, nós seríamos todos sarados e os nossos pecados todos seriam perdoados. E muitas vezes é fácil a gente na correria do dia a dia, porque nós precisamos sim trabalhar, ganhar o nosso pão de cada dia. Nós precisamos cuidar dos nossos filhos. Nesse momento difícil, nós temos que ser professores dos nossos filhos. Os professores têm trabalhado muito, muito incansáveis. E todos têm muitas preocupações. Então, é fácil nós deixarmos o sacrifício de Jesus um pouco de lado. Só que o sacrifício de Jesus foi a única moeda de troca para que fosse comprada a nossa salvação, para que todos os nossos pecados fossem perdoados. Seguindo então para o próximo slide, tão terrível lhe parece o pecado, tão grande o peso da culpa que deve levar sobre si, que é tentado a temer que ele o separe para sempre do amor do Pai. Sentindo quão terrível é a ira de Deus contra a transgressão, exclama: a minha alma está profundamente triste até a morte. É uma tristeza, né, Flávio? Tristeza é sempre tristeza. E não é difícil ficar triste neste mundo. Agora, essa tristeza profunda, essa tristeza até a morte que Jesus sentiu, foi diferente de toda a tristeza que nós aqui humanamente passamos. Porque geralmente a nossa tristeza é por alguma coisa que eu não consegui adquirir, é por um relacionamento que eu queria que funcionasse e não funcionou, é por uma faculdade que eu queria ter cursado e não alcancei. Isso nos causa sofrimento, entre outras muitas coisas, né, Flávio? Mas assim, ó, o sacrifício de Jesus, ele foi maior porque o peso da nossa culpa estava sobre ele. E esse peso era tão grande porque Deus, ele não se agrada do pecado. E a responsabilidade do pecado de cada um dos seres humanos estava sobre Jesus. E esse peso era demasiado grande demais. Quase nunca pensamos em um Jesus deprimido e desanimado, mas naquele momento ele estava profundamente triste, triste até a morte. Esta humanidade que Jesus exerceu, ele não podia ser realmente humano sem saber o que é ter medo, principalmente da própria morte. Hoje em dia, com esta doença, e outras, mas esta que nós estamos enfrentando do ano passado e agora, ela tem causado muito medo na humanidade. Medo de tamanhos diferentes. Algumas pessoas andam por aí como se nada estivesse acontecendo, e outras estão realmente em pânico, vivendo uma vida enclausurada, fechada, triste, por causa do medo da morte. Jesus também sentiu medo da morte. Só que Jesus sentiu um medo por nós.
mais do que por ele mesmo. Junto com o medo que ele tinha da morte, ele tinha o medo de que nós não aceitássemos. Que ele tinha uma tristeza no seu coração de pensar: será que vai alcançar? Como que Jesus enfrentou o seu medo? Como que nós podemos enfrentar o nosso medo? Jesus buscou o apoio dos seus amigos. Isso é bom, a um primeiro olhar, é tão bom, né, Flávio? A gente pensar assim, ó, se Jesus buscou apoio nos seus amigos, nós também podemos hoje nos apoiar uns nos outros, nos apoiar nos nossos amigos. Mas, infelizmente, o relato bíblico conta que quando Jesus procurou apoio nos seus amigos, ele os encontrou dormindo. Jesus derramou o seu coração em oração. A oração para Jesus não era apenas algo que ele colocava em prática em momentos de crise, e isso me leva a pensar mais uma vez. É muito mais fácil, né, Flávio, a gente cair de joelhos, nos prostrar, nos dobrarmos em oração, quando a coisa aperta, né? Só que nós devemos, irmãos, pela graça de Jesus e pelo poder do Espírito Santo, desenvolver uma vida de oração. Que a oração seja uma rotina para nós, como era uma rotina, um hábito que Jesus tinha desenvolvido e mantido fielmente. E é o desejo dele para mim, para nós, como uma comunidade cristã, como exemplo para as pessoas que conversam com a gente, que trabalham com a gente, nossos filhos, nosso cônjuge, nossos amigos. Uma pessoa de oração, ela tem uma resposta diferente. Nos seus piores momentos, o que Jesus fazia? Buscava o conselho de Deus. Será que nós estamos fazendo isso hoje? Ou será que nós estamos ansiosos com muitas coisas, com o que vamos comer, com o que vamos vestir, com o que vamos comprar, sendo que o conselho de Deus para a nossa vida é que coloquemos o reino de Deus em primeiro lugar. E a oração é o abrir do coração a Deus. É o que nós devíamos fazer no começo do dia, mas não só no começo do dia, a cada momento. Você está disposto a fazer a vontade do Pai a qualquer custo? Você está disposto a conversar com Deus, não só durante esta semana especial, essa semana que nos lembra o que Jesus fez na cruz do Calvário, mas a cada dia? Eu desafio, irmão, a confiar em Jesus, a orar, a entregar o seu coração a Ele, porque Jesus recebeu o conforto e a força de Deus. E essa mesma força está à disposição hoje. Toda a vida tem o seu Getsemane, e todo Getsemane tem o seu anjo, porque na história que nós estávamos conversando, que Jesus buscou conforto nos seus amigos e encontrou seus amigos dormindo, Deus enviou do céu um anjo para consolar Jesus. Jesus buscou cumprir o seu propósito final, apesar de todas as circunstâncias difíceis, e Deus enviou o seu anjo para estar com ele. Hoje em dia, o Getsemane tem outros nomes. Hoje em dia, eu não posso dizer assim, agora vou para o meu Getsemane. Mas Deus quer que você se lembre que é no Getsemane que as dúvidas e angústias se transformam em crescimento e em glória, porque no Getsemane da nossa vida nós podemos encontrar o nosso anjo. Jesus passou por grande luta, uma angústia terrível, mas ele triunfou mediante a total submissão a Deus. E aí, irmãos, aí está a chave de sucesso. Porque assim como Jesus decidiu passar por tudo isso, porque estava pensando em nós, nós devemos enfrentar com o coração altivo, com um olhar alegre, confiante, cheio de esperança, que tudo que nós passarmos, nós vamos passar com Jesus. E entenda que a sua vida foi comprada por um alto preço. Portanto, valorize a sua vida, ofereça a sua vida a cada dia a Deus. Sirva-o com todo o teu coração. Considere o que você pode fazer por Jesus hoje.
Não deixe para amanhã. Jesus nos deu esse exemplo perfeito de oração, de submissão. Você quer permanecer forte, vitorioso? Ore a Deus. O Senhor vai ouvir você em qualquer situação da sua vida, seja num conflito no seu lar, seja num problema no seu casamento, seja em dificuldade na educação dos seus filhos, seja com problemas no seu trabalho, seja com problemas financeiros. Deus vai estar ao seu lado. Jesus nos deu este exemplo. E nós temos o compromisso de fazer o mesmo. Se você ainda não aceitou a Jesus como seu Salvador, aceite-o agora. Hoje é o dia da salvação. Olhe atentamente para a vida e para as palavras do Mestre e receba o que ele veio para este mundo com apenas um propósito: salvar você. Como? Morrendo no teu lugar, no meu lugar, e pagando o preço pelo seu pecado e pelos meus pecados. Deus, irmãos, ele é maravilhoso, porque ele não nos trata segundo o nosso merecimento, mas ele nos trata de acordo com a sua infinita bondade. Por isso eu te convido, aceite hoje este presente e receba de Deus uma vida nova, uma página em branco para você escrever ao lado de Jesus, confiando no sacrifício que ele fez e sendo restaurado em Cristo. É o meu convite para todos nós essa noite. Interessante, Fabiana, quando tu menciona que nós temos à disposição as mesmas ferramentas, as mesmas oportunidades que o próprio Senhor Jesus ele deu no passado. O próprio Deus derramou uma bênção, uma proteção especial e força e conforto na angústia, na maior angústia que Jesus passou naquele dia, naquele sofrimento. Ele também nos dispõe, ele coloca à nossa disposição aquele anjo, aquele poder, aquela paz. E se você está passando por alguma necessidade, você está passando por algum sofrimento, se você estiver passando por algum tipo de luta, de dificuldade, entrega hoje o teu caminho a Jesus. Confia nele. E se você confiar nele, crendo, com fé, nós faremos maiores coisas do que Jesus fez. Nós vimos na lição de ontem, estudamos ontem, e assim como Jesus mencionou para aquela figueira que não deu fruto, que ninguém mais deveria comer daquela figueira, assim, se nós tivermos força, se nós tivermos fé e tivermos comunhão com Cristo, nós faremos grandes maravilhas. Não porque nós temos esse poder, mas porque nós confiamos no poder de Jesus. O sacrifício que Jesus fez já foi realizado para cada um de nós. Eu gostaria de agradecer, Fabiana, pelas tuas palavras, agradecer a todos aqui que estão presentes, aqueles que também vão assistir mais tarde. E agora eu vou ver se consigo colocar aqui uma música especial que as minhas sobrinhas hoje cantaram. Eu vou ver se consigo colocar aqui. Então, só um minuto aqui para eu pegar essa música aqui. Não sei se eu vou conseguir, mas vamos ver se a gente consegue. Só um minuto. Enquanto eu vou preparando aqui, eu gostaria de abrir o espaço aqui para quem quiser fazer um pedido, um agradecimento, que você possa, se você quiser fazer, abrir o seu áudio agora e fazer o seu pedido ou o seu agradecimento, ou contar, talvez, uma bênção que Deus te trouxe durante essa semana ou hoje, para que a gente possa orar, agradecer e pedir também sobre isso. Enquanto eu preparo aqui... Nós vamos estar orando por isso. Eu peço oração para os irmãos, orar por nós, pela nossa família, pelos nossos filhos, pelos nossos netos, e também por essa semana de oração tão bonita que está. Que Deus abençoe e coloque a sua mão poderosa sobre todos nós e que possamos nos preparar para nos encontrar com o nosso Deus numa época difícil dessa. É esse o meu pedido, que nós estejamos preparados quando Jesus voltar.
Eu quero fazer um agradecimento a Deus muito especial, porque, primeiro, por ter a oportunidade de participar deste plano da Semana Santa, desses programas, mesmo longe, mas também perto, que nós possamos cada dia chegar mais perto de Deus. Mas eu tenho um agradecimento muito especial, que hoje eu fui em Viamão, e em pleno movimento, quando eu meto o pé no freio para procurar o freio do carro, não tinha freio nenhum. E eu podia ter batido em alguém, mas nada aconteceu de ruim, e tudo deu certo, e a gente pode ver as bênçãos de Deus cada dia, até mesmo nas pequenas coisas que acontecem na vida da gente. Agradeço muito a Deus por isso. Muito bem. Se alguém tem mais algum pedido ou agradecimento, quem sabe o Pedro, quem sabe Ivete ou Lisa. Eu peço para continuar orando por mim e agradecer pelas bênçãos que Deus já tem feito na minha vida, né? E pedir oração por todos os irmãos também. E é isso, tio. Muito bem. Eu agradeço a Deus por poder estar aqui participando, mesmo que no final agora, né? Mas eu estava participando de outro também. Então, eu vou um pouquinho em cada um e estou participando, graças a Deus, né? Agradeço pela vida, pela saúde, né? Por estarmos bem, graças a Deus. E tudo passou, passamos um bocado de trabalho, né? Durante esses 15 dias com Covid, mas Deus nos restaurou e com certeza Deus tem planos para cada um de nós, né? Então, agradeço muito a Deus por isso. E que a gente possa orar uns pelos outros, né? E que esta Semana Santa seja não só para os visitantes, mas para nos fortalecer cada dia mais, né? E estar sempre em comunhão com Deus. Muito bem. Ivete, se quiser fazer algum comentário, senão nós vamos colocar já a música que eu acho que achei ali. Yasmin, a Yasmin é essa pequena ali que está ali no cantinho ali. Vamos ver se eu consigo colocar a música que elas cantaram então hoje à tarde ali. Eu tentei gravar, vamos ver se vai aparecer. Deixa eu tentar compartilhar com vocês aqui então a musiquinha que elas cantaram. Vamos ver. Ver se eu consigo. Tá ali no cantinho ali. Vamos ver se eu consigo colocar a música que elas cantaram então hoje à tarde ali. Eu tentei gravar, vamos ver se vai aparecer. Deixa eu tentar compartilhar com vocês aqui então a musiquinha que elas cantaram. Vamos ver. Ver se eu consigo. Todas as cores, fruta de todos sabores. Muito lindas, estão de parabéns. Acabou ficando um pouco sobrepostas as músicas ali, mas acho que a gente conseguiu. Amanhã, então, nós vamos ter mais uma vez outra programação. Convido vocês, então, desde já, a participar. Gostaria de convidar a Fabiana para fazer a oração encerrando a nossa programação. Por favor, Fabiana. Com toda a reverência, então, vamos buscar mais uma vez a Deus em oração. Senhor Jesus, muito obrigado, porque o Senhor se entregou em nosso lugar. Muito obrigado porque o Senhor aceitou essa tarefa tão difícil de abandonar o teu lugar de direito, o céu,
um lugar de luz, de paz, de glória, de alegria, de harmonia, e ter descido aqui, viver entre nós, conhecer as nossas dores, conhecer de perto os nossos sentimentos, as nossas tristezas, as nossas ansiedades, nossos desejos. E mesmo, Senhor, sabendo, através da tua grande sabedoria, que nós, na nossa liberdade, poderíamos não te escolher. Ainda assim, o Senhor veio, viveu, cresceu, trabalhou em nosso favor e foi sacrificado por nós, para perdoar os nossos pecados. E nós queremos nos agarrar nesta noite no teu sacrifício. Nós queremos te entregar o nosso coração em retribuição ao teu grande sacrifício, porque nós queremos viver contigo por toda a eternidade, viver contigo num lugar aonde nós não vamos mais sentir medo, aonde nós não vamos mais sentir dor, aonde nós não vamos mais ficar sem trabalho, aonde nós não vamos mais ficar sem dinheiro, aonde nós não vamos mais ficar doentes. Senhor, nos prepara para o dia da tua volta, que o teu sacrifício possa valer na nossa vida, que possamos ser luz aqui neste mundo enquanto esperamos a tua volta, que nós possamos falar do teu amor, mas principalmente viver uma vida de amor, que nós possamos a cada dia escolher te servir, te obedecer, que o teu Espírito Santo trabalhe na nossa vida, na nossa mente, no nosso coração, para que nós possamos vencer os nossos defeitos. E volta logo, Senhor, para nos buscar. Nos ajude a estar de pé no último dia, no grande dia que o Senhor vai voltar com poder e grande glória, e que nós possamos estar prontos. Nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém.